Projeto de Vida 2022, o ano de prosseguir. Jamais esqueceremos os anos que se passaram. Experimentamos perdas e provações como nunca antes. Fomos privados de liberdade. Experimentamos a dureza do distanciamento social. Vimos uma epidemia em massa. Os dilemas ideológicos tomaram a pauta existencialista. A tentativa do inimigo de destruir a família, a igreja e os valores cristãos estão sentidas à flor da pele. Nenhum de nós imaginava o que estamos passando. Os líderes mundiais continuam sem saber o que fazer. O que acontecerá nos próximos anos? Para onde caminha a humanidade? Porém, apesar de tudo isso, servimos ao Deus verdadeiro e a verdade é, todos temos que prosseguir. Mas como prosseguir? Com Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer a Deus é ter intimidade com Ele. É colocar o relacionamento com o Senhor como prioridade de vida. Conhecer para obedecer. Deus quer se relacionar conosco. Ele nos ama. Ele se importa com você. Em toda a Bíblia, vemos Deus nos buscando. Com Adão e Eva foi assim. Com Abraão e Sara. Com Isaac, também com Jacó. Com José, vendido escravo, preso, humilhado. Com Davi, desprezado. Não há um grande personagem na Bíblia e na história que não teve que prosseguir apesar das grandes dificuldades. E todos que prosseguiram de alguma forma, venceram. Na palavra de Deus, o altar é a marca da aliança com Deus. Não existe progresso sem altar. E o altar não tem por que existir se não houver sacrifício. A presença do altar é a maior característica na vida desses homens. Eles prosseguiram porque não se esqueceram de Deus. Deus nos chama a prosseguir. É tempo de avançar com Deus. Apesar do pecado, da desobediência, da queda, de nossas falhas, Deus não desistiu de nós. Ele fez da cruz um altar. De seu Filho, o Senhor Jesus, o sacrifício. Prossiga. Deus não parou. Ele tem uma nova história para você. Venha colocar sua vida, seus sonhos, seus projetos, sua fidelidade, seus bens, sua família no altar de Deus. Não pare de sonhar. Creia, Deus se revelará através do seu povo que lhe ama e lhe obedece. 2022, o ano de prosseguir. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6:3. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Nesse culto dessa noite, domingo, Senhor Deus possa nos abençoar, nos encher com a tua santa presença. Todo-poderoso Deus, Ele é santo, digno de receber a honra, a glória e a adoração. Feche seus olhos aí nesse momento. Senhor Deus, abençoe cada vida, casa, família representada, que o teu poder possa se manifestar no nosso meio nessa noite, Pai. No nome santo de Jesus, nós te exaltamos, Senhor. Em nome de Jesus. Exaltado, Senhor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em
confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Tu és a vida, Senhor. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Seja exaltado, Senhor. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Pressionados, mas não abandonados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, Senhor! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Obrigado, Senhor, por esse tempo ter nos feito caminhar em Tuas mãos. Estamos de pé por causa do Senhor que tem nos guiado, nos dado força. Santo é Teu nome. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, declare. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia! O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Seja exaltado, Pai.
Glorificado o teu santo nome. Nada pode nos deter, porque o Senhor está na nossa frente, nos conduzindo, guiando, nos levando além, nos dando força, nos sustentando, Senhor Deus. Santo é o Senhor. Seja exaltado, Pai. Glorificado seja o teu santo nome, Jesus. Nós te exaltamos, Pai. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Paz seja convosco. Nesse momento especial, nós vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas e as ofertas missionárias. Você pode fazer uma transferência para a nossa conta bancária. Se você preferir, você também pode fazer uma transferência via Pix. Você tem os nossos dados aí na sua tela. Lembrando que na semana passada, nesta campanha especial do Projeto de Vida, que corresponde aos 7 últimos domingos do ano de 2021, você ouviu nos pregar a respeito da fidelidade. Fidelidade não se negocia. Nós estamos em uma caminhada com Deus, onde nós não podemos ceder no nosso compromisso para com o Senhor. Nós temos que ser firmes no nosso compromisso para com Deus. Porque Deus, Ele não falha conosco. Deus, Ele não falha com nenhum de nós. E Deus quer abençoar o seu povo. Você precisa compreender que Deus quer te abençoar. Deus quer te honrar. Deus quer destacar a sua vida. Porque isto também é uma forma de testemunho. Quando quem está à sua volta vê que você é destacado e percebe que esse destaque é porque você serve a Deus, isso leva as pessoas a terem interesse em conhecer esse Deus Todo-Poderoso. Porque afinal de contas, todo ser humano, ele quer viver uma vida melhor. E o testemunho da presença de Deus na sua vida, em vendo você viver uma vida melhor, atrai as pessoas para a presença de Deus. Se Deus não tivesse o interesse de nos atrair, Ele não faria um céu tão maravilhoso. Ele não falaria conosco de uma cidade da Nova Jerusalém Celestial tão suntuosa, tão maravilhosa, tão linda. E isso tudo é plano, é projeto de Deus para nós. Não uma forma de Deus barganhar conosco, mas uma demonstração do seu amor, uma demonstração do seu carinho, uma demonstração do seu apreço para com seus filhos. Ele nos enxerga como filhos. Portanto, quando nós servimos a Deus e entendemos que Ele nos vê como filhos, nós precisamos enxergar o nosso Deus como nosso Pai. E a palavra de Deus, ela nos diz no 5º mandamento da lei, que nós devemos honrar pai e mãe. E por que não honrar a Deus? Quando nós observamos o texto de Provérbios capítulo 3, ele diz que nós devemos honrar a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Ou seja, o primeiro fruto, o primeiro resultado que nós tivermos do nosso trabalho, ele deve ser para honrar o nosso Deus, porque Ele é nosso Deus e Ele também é nosso Pai. Nesse momento, vamos consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas e as ofertas missionárias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento eu consagro ao Senhor o dízimo, a oferta, esta oferta missionária, que o Teu Filho lhe consagra nesse momento de fé. E eu peço ao Senhor que a Tua palavra se cumpra sobre cada um dos Seus filhos, sobre a Sua igreja, sobre cada um de nós. Que haja multiplicação, haja abastança, que haja o favor do Senhor em nosso favor. É o que nós oramos no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, nós estamos hoje nesse segundo elo do projeto de vida. O tema do projeto de vida para o próximo ano, que já está às portas, é 2022, o ano de prosseguir. E o texto base é o texto de Oséias, capítulo 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Não há como prosseguir sem Deus, sem a presença de Deus. Não há como prosseguir sem honrar a Deus. E o título da mensagem de hoje é: valorize a bênção,
honre a fé. Valorize a bênção, honre a fé. Você que nesse momento está me ouvindo e que não teve oportunidade de estar aqui presencialmente em um dos cultos conosco, eu te peço que você então separe o óleo aí na sua casa, porque todas as semanas, presencialmente aqui, nós temos feito uma unção, né? Nós temos ungido as mãos de quem está presente, e então você com a sua mão ungida vai colocar a sua própria mão na parte do seu corpo que nós vamos te designar, e você vai fazer a unção. Aqui na igreja também presencialmente tem sido assim. Nós temos, por medida de segurança, por medida sanitária, borrifado o álcool, o óleo, na mão de cada pessoa, para que não haja um toque, né? Para que não haja uma unção tocando pela questão sanitária. Mas nós temos feito a unção, então, borrifando o óleo, para que você, nós te indicamos, faça a unção na parte do seu corpo que nós vamos te instruir. Hoje não vai ser diferente. Logo depois da pregação da palavra de Deus, eu vou instruir você onde você deve ungir a parte do seu corpo correspondente à mensagem que nós estamos pregando. Então deixe o óleo separado aí nesse momento especial. Valorize a bênção, honre a fé. O texto que nós vamos utilizar como base é o texto de Gênesis, capítulo número 28, verso de número 12. Acompanhem comigo. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Senhor nosso Deus, essa é a sua santa palavra. Nós te pedimos, meu Deus, fala conosco no poder do nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Quando nós lemos esse texto, nós vamos perceber que esse texto, ele fala da vida de Jacó. Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão. Na semana passada, quando nós falávamos a respeito de Abraão, aquele que foi o patriarca, aquele homem que andou com Deus e que foi chamado amigo de Deus, um homem de fé, um homem que creu no Senhor, nós falamos a respeito da fidelidade de Abraão nos dízimos e nas ofertas, entregando os dízimos diretamente a Melquisedeque e entregando, fazendo com Deus uma aliança, aceitando a aliança proposta por Deus e fazendo uma aliança com Deus, oferecendo as ofertas, fazendo ali um caminho para estabelecer uma aliança. Isso relatado em Gênesis capítulo de número 15 e em Gênesis capítulo 14, a entrega do dízimo feita por Abraão, a primeira vez que é mencionado o dízimo na Bíblia, entregando a Melquisedeque, um sacerdote sem contagem de dias, um sacerdote eterno, um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E aqui nós vemos o seu neto, Jacó, passando também por uma fase na sua vida, passando também por um momento na sua vida. E o que nós percebemos nessa aliança patriarcal é que cada um deles, tanto Abraão, quanto Isaque, quanto Jacó, tiveram que ter a sua relação pessoal com Deus, tiveram que desenvolver a sua experiência com Deus. E assim é o nosso Deus para comigo e para com você também. Cada um de nós precisa ter a nossa experiência pessoal com Deus. Deus quer se revelar a cada um de nós. É claro que a experiência que você tem, a experiência que eu tenho, a experiência compartilhada, ela é muito positiva, ela é muito boa. Quando você fala o que Deus falou com você, quando você fala a respeito de como Deus tratou de você, quando você dá o seu testemunho, isso edifica a minha própria fé. Isso também é algo que nós precisamos fazer e manter na nossa vida sempre. O testemunho daquilo que Deus faz em nós. E essa habilidade de nos colocar à disposição para Deus nos usar, aquilo que Ele faz através de nós. E por isso, cada um de nós precisa ter a nossa relação pessoal e íntima com Deus. Deus está buscando isso da minha parte e Deus está buscando isso também da sua parte. E Jacó precisava ter esta relação pessoal com Deus. E quando ele percebeu o valor da bênção, ele sempre valorizou muito mais a bênção do que Esaú, do que o seu irmão. Ele não entendia muito bem, e nós vamos perceber isso, porque no voto que ele faz com Deus, isso vai nos mostrar que ele não percebia muito bem
por que ele valorizava tanto a bênção. Mas ele sabia que havia algo especial na bênção de Deus. Havia algo especial na relação do seu pai com Deus. E ele queria ter este relacionamento, experimentar esta presença, experimentar esse favor, esse cuidado de Deus na sua própria vida. E então, quando nós percebemos esse texto, antes dele sonhar, o contexto vai nos dizer que ele partiu para Harã, por uma ordem do seu próprio pai, que ainda estava vivo quando ele partiu. Na verdade, o seu irmão Esaú não o matara depois que perdera a bênção da primogenitura, em um artifício, em uma artimanha feita pelo próprio Jacó e por sua mãe, para receber a bênção da primogenitura. Ele não foi morto, justamente porque o seu pai ainda estava vivo e ainda em vida. O seu pai o despediu para Harã, terra dos seus parentes, por ordem do seu próprio pai. E Harã era essa cidade em que a família de Abraão viveu quando saiu de Ur. E significava uma rota principal, era uma cidade síria. Era o centro da adoração do deus Sim, era um deus sumério da lua, e era ao sul da Turquia. E então, quando o próprio Isaac percebeu essa desavença na sua casa, ele disse para o seu filho Jacó: olha, vai embora, vá para Harã, né? Você deve procurar ali os nossos parentes, vá para lá. E ele então se despede, vai para aquele lugar sem absolutamente nada. Ele não leva nenhuma herança, ele não leva um centavo no bolso. A única coisa que ele carrega consigo é uma botija de óleo. A única coisa que ele carrega consigo nesta viagem. E ali nessa viagem, chega a noite, e ele vai se deitar no chão, sobre uma pedra, para poder dormir, olhando, tendo o céu como a sua cortina, como o seu teto. Ele não tinha nenhum quarto para poder dormir. E ali, naquela noite, ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê o céu aberto. E ele vê uma escada posta. E nessa escada, os anjos estavam subindo e descendo e subindo dessa escada. E ele percebeu que aquela escada era uma escada que ligava o céu na terra. Deus estava lhe comunicando uma mensagem. E, na verdade, Deus quer falar conosco a respeito disso. Deus quer nos dizer que existe uma ligação entre o mundo espiritual e o mundo físico. Existe uma ligação entre as coisas que nós não enxergamos e entre as coisas que nós vemos. Que nós não estamos aqui nesse mundo soltos, desligados. Que a vida não termina aqui. Que o propósito da vida não é simplesmente os anos que nós vivemos aqui. Esse sonho, ele tem muito a nos dizer. Existe uma ligação entre nós e Deus, entre Deus e nós. E hoje nós compreendemos muito melhor esta ligação, porque ela é feita através do sangue de Jesus. Mas Jacó enxergou uma escada, e naquela situação tão difícil que ele vivia, onde ele havia dado como primazia, onde ele havia valorizado a bênção de Deus em primeiro lugar, onde ele quis a bênção da primogenitura e recebeu a bênção através do seu pai, ele valorizou aquilo que ele recebeu. E eu quero fazer essa menção com você aqui, que ela é muito importante. Você valoriza a bênção de Deus na sua vida? Uma coisa que aconteceu com você, quando você entregou a sua vida para Jesus, e se não entregou ainda, faça-o, é ter a bênção de Deus na sua vida. Mas tudo que é importante precisa ser valorizado. Tudo que é importante precisa ser preservado. Nós temos que ter cuidado com tudo aquilo que é importante. Muitas pessoas entregam a vida para Jesus, se tornam cristãos, mas à medida que o tempo passa, eles vão deixando essa relação com Deus se esfriar. E eles vão valorizando cada vez menos a bênção. E às vezes fazendo uma troca, valorizando mais as coisas desse mundo, mais as coisas terrenas, temporais, passageiras, do que aquilo que pertence a Deus, do que aquilo que é concernente à eternidade. E como nós estamos no projeto de vida, que é uma campanha de fé e finanças, é uma campanha de prosperidade, uma campanha que ocorre nos 7 últimos domingos do ano, e hoje nós já estamos contando, de hoje até o final do ano, são 6 domingos, contando com esse domingo. Nós falamos muito a respeito desse projeto de vida, muito a respeito da valorização, como lidar com as coisas que nós até mesmo precisamos delas aqui nesta terra. Não dependemos, mas precisamos. Como lidar com o dinheiro,
como lidar com as posses, como lidar com os bens, como lidar com aquelas coisas que às vezes enchem os nossos olhos, como não permitir que essas coisas, que muitas vezes lícitas, não ocupem um lugar ilícito do nosso coração, ou que o nosso desejo por elas se torne um desejo ilícito, um desejo errado, um desejo que nos leve para o buraco, ao invés de nos levar para a bênção, para a porta do céu que está aberta na nossa direção. E como eu disse, Jacó, ele teve este sonho, deitado ali naquela pedra, e ele viu o Senhor de pé diante dele. E o Senhor se revelou a ele e diz: eu sou o Senhor de Abraão, de Isaque, a terra que você dormiu eu te dou, e a tua descendência, que será numerosa como a poeira. Você se estenderá ao norte, ao sul, ao ocidente, ao oriente. Todas as famílias serão abençoadas por sua descendência. Estou contigo, te guardarei, te reconduzirei, não te deixarei, enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Versos 13, 14 e 15 vão nos falar a respeito desse princípio poderoso. É Deus falando com Jacó. É Deus dizendo que está ali naquele lugar. É Deus dizendo que tem uma promessa e que vai cumprir essa promessa sobre a vida dele e que vai inclusive reconduzi-lo de volta à casa dos seus pais, e que aquela terra na qual ele está, Deus vai entregar aquela terra nas mãos de Jacó. E o que ele diz no verso 16? Na verdade, o Senhor está aqui neste lugar e eu não sabia. Preste atenção. Isso significa que ele não sentia a presença de Deus. Ele não tinha consciência da presença de Deus. Muitas vezes na nossa vida, meus irmãos, a gente não está percebendo a presença de Deus, mas Deus está presente. Muitas vezes nós não temos consciência da presença de Deus, mas isso não significa que Deus não esteja presente e não significa que Deus não esteja agindo. É aí que entra a fé. No caso de Jacó, Deus se revelou a ele, Deus se mostrou a ele. Ele pega a única coisa que ele possui, o óleo, e ele derrama esse óleo sobre a pedra, que faz uma oferta com a única coisa que ele tem. Ele derrama esse óleo sobre a pedra. Olha que coisa interessante, sobre uma pedra, porque ele percebe: Deus está aqui, eu não posso deixar isso passar em branco. Veja que coisa interessante, o único bem que ele possuía, mas ele faz isso. Quando nós percebemos que Deus está presente, isso deve nos mover a tomar aquilo que é importante para nós, para poder consagrar isso diante do altar. Quando nós falamos do projeto de vida a respeito de fé para as finanças, é disso que nós estamos falando. Quando nós percebemos que Deus está presente, quando nós percebemos que Deus está tratando, que Deus está falando conosco, nós iremos saber que Deus quer o nosso bem, que Ele tem uma promessa para nós, e nós não vamos perder a oportunidade de corresponder a Deus. Quantas pessoas pedem a Deus bênçãos, dizem que creem que Deus pode lhes abençoar, mas não correspondem à fé que dizem que têm. Não correspondem, não respondem, e ainda pensam muitas vezes que se corresponderem a essa fé, eles estão perdendo, porque nunca eles estão olhando diretamente para Deus, estão olhando para o pastor, estão olhando para a circunstância. Eles não conseguem romper esta barreira, eles não conseguem romper este muro que os impede de enxergar Deus querendo lhes abençoar. Então eles sempre pensam que se colocarem algo no altar, eles não estão respondendo a Deus, e na verdade, se colocarem desse jeito, não estarão correspondendo mesmo, porque não têm fé, porque não creem. Alguém que chega diante do altar de Deus precisa compreender que quando coloca algo no altar, aqui eu estou falando da oferta, essa pessoa precisa entender que está fazendo isso a Deus, não aos homens. E vou dizer mais, não à igreja, embora isso vá beneficiar o crescimento da obra de Deus, embora isso vá beneficiar o avanço da igreja, mas a pessoa não pode enxergar que está fazendo isso à igreja, que está fazendo isso à obra, embora vá beneficiar, eu quero deixar isso claro, quanto menos ao pastor.
A pessoa precisa enxergar que está fazendo isso a Deus. É diante de Deus. Jacó seria um louco se pegasse o óleo que ele possuía e derrubasse em cima de uma pedra. Ele poderia ser chamado de louco, poderia dizer assim: olha, esse homem está desperdiçando a única coisa que ele possui. Ele já saiu sem nada de casa, agora ele pega um tanto de óleo e derrama sobre a pedra. E olha que o óleo custava muito mais caro do que custa hoje. Muito mais caro. A extração era algo difícil, complicado. Não tinha métodos industrializados como existem hoje. Então era algo muito importante ter um pouco de óleo. O óleo que ele tinha naquela viagem era usado contra a questão de feridas, para poder, algum machucado que ele tivesse, era uma proteção, era um remédio. Poderia servir até mesmo azeite, até mesmo de alimento, para poder recompor as suas forças. Mas ele pega esse óleo e ele derrama sobre uma pedra. É um ato de que, se alguém faz sem confiar em Deus, parece alguma coisa louca, parece alguma coisa absurda, mas ele está confiando em Deus. E aqui eu quero falar com você. Você precisa ter fé, você precisa deixar a fé crescer em você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e saber que quando você vem ao altar de Deus e apresenta a sua oferta no altar de Deus, você está depositando a Deus. Deus está recebendo a sua fé. E se a sua oferta, ela é apenas o dinheiro dentro de um envelope, e ela não vem recheada de fé, como é que Deus poderá agir na sua vida? Então você tem até o ato, mas o coração não está integral. O coração tem que estar integral. Realmente você tem que estar movido. E Jacó faz isso naquele momento. E logo depois que ele faz isso, ele faz um voto. No verso 21, no verso 22, ele pede a Deus que Deus fizesse na vida dele tudo que Deus havia prometido. Agora é interessante, por que ele faz isso? Porque uma aliança tem dois lados. Ele compreende. Deus lhe prometeu: eu vou fazer isso por você. Eu vou dar para você essa terra onde você está pisando, onde você está dormindo. Eu vou dar para você essa terra. Eu vou fazer você regressar para sua casa. Eu vou estar com você, eu vou te abençoar. Deus disse para ele que iria fazer isso. E Deus não pediu nada em troca. Observe, Deus não pediu nada em troca. Mas Jacó compreendeu que aquilo era uma aliança. E que numa aliança existem os dois lados. Muita gente enxerga a Deus como provedor, mas não se enxerga como aquele que corresponde à aliança, que responde à provisão de Deus, que coopera com a provisão de Deus. Você veja como é que é interessante. A terra está pronta para produzir, mas se não for deitada, colocada uma semente na terra, a terra não irá produzir. Ela precisa do elemento da semente. A terra não lhe pede uma árvore, não, mas a terra lhe pede uma semente. Você entrega uma semente à terra, e a terra te entrega um produto pronto, uma árvore, o que quer que seja. A terra, ela vai produzir as sementes de acordo com a espécie de cada uma, mas se a semente não for colocada na terra, não for enterrada na terra, não for plantada na terra, a semente não pode produzir o que está escondido dentro dela. O que está oculto dentro da semente só aparece se a semente for plantada. Assim é a fé. Jesus compara a fé a um grão de mostarda. Por quê? Porque aquilo que está escondido na fé que você tem só aparece se for plantado. Aquilo que está escondido na fé que você possui só se torna real, mostra a sua abrangência, mostra a sua real identidade somente se você plantar. E onde é que você planta a fé? A fé você planta no terreno fértil do reino de Deus. A fé você planta no altar de Deus. E Jacó faz um voto. Ele pede a Deus para que Deus cumpra tudo aquilo que havia lhe dito que faria. E então, no versículo número 22, ele faz esse voto no verso 20 e no verso 21. No versículo número 22, ele diz que vai devolver o dízimo, a 10ª parte de tudo que chegar à sua mão. Ele diz que vai devolver a Deus. Isso significa, isso nos dá a entender, que até aquele momento Jacó não tinha feito esse voto com Deus, neto de Abraão. Onde é que ele aprendeu isso? Dentro da sua própria casa. Mas ele não tinha esse relacionamento com Deus. Ele não tinha esse compromisso com Deus. Veja que na semana passada nós fizemos aqui um voto.
Os irmãos que estavam presentes aqui subiram ao altar, passaram por entre as colunas que estão representadas aqui neste altar, simbolizando as colunas do Templo de Salomão. Nós pregamos sobre coluna 15 dias atrás, no domingo antepassado. E quando nós pregamos, nós falamos que aquelas colunas feitas de bronze eram símbolo da justiça de Deus. E ninguém pode se aproximar de Deus sem ser medido na sua justiça. E quando nós somos medidos na justiça de Deus, somos achados culpados. Mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então nós podemos nos achegar. O templo tinha essas colunas como marcas, colocadas ali do lado de fora. E qualquer um que entrasse no templo teria que passar, obviamente, por baixo dessas colunas. Colunas que significavam equidade, segurança, permanência, mas sobretudo generosidade. O templo de Deus é cercado por generosidade, por compromisso, por fidelidade. Colunas têm essa simbologia. Colunas estão para poder manter-se firme, para poder sustentar. Colunas não podem titubear, não podem duvidar. Colunas não podem dizer assim, estou cansado, estou tremendo, não vou cumprir o meu papel. Colunas sustentam. Nós temos que estar como que colunas na presença de Deus. E debaixo da sua justiça, Ele nos estabelece. É Ele quem nos firma. Na força dEle, nós somos estabelecidos. Isso significavam aquelas duas colunas que estavam na frente do templo de Salomão, Jaquim e Boaz. Os nomes significam exatamente isso. A junção dos nomes significa exatamente isso. Deus nos estabelecerá na força que vem dEle, no poder que vem dEle. E os irmãos passaram aqui pelo altar. Foram ungidos nas suas mãos e ungiram a sua cabeça, simbolizando que isso significa andar valorizando a sua fé, andar valorizando a sua caminhada com Deus. E nós fizemos o compromisso de devolver na ceia de dezembro a oferta no mesmo valor do dízimo. Ou seja, aquilo que você devolve de dízimo, porque o dízimo é devolvido, você também vai devolver de oferta, colocando isso no altar de Deus com fé, partindo deste princípio diante do Senhor, de que Deus é fiel e nós estamos respondendo à fidelidade de Deus, é aliança. Eu não posso apenas dizer que creio na fidelidade de Deus, eu entro com o quê? Eu entro com minha fé, mas a minha fé está apresentada de que forma? A minha fé está apresentada apenas através de palavras? Ela não se justifica em atos? Não há um ato concreto de consagração, de amor, de dedicação, de entrega? A fé precisa ser demonstrada. Então nós percebemos o Jacó aqui, compreendendo debaixo dessa visão de Deus, que ele não podia apenas ficar emocionado, ele não podia apenas ficar observando isso como um ato de emoção. Eu tive uma visão de Deus, Deus falou comigo, que coisa linda. Ele tinha que fazer alguma coisa, precisava agir. E ele faz um voto, uma aliança. Eu vou ser fiel, eu vou devolver aquilo que pertence a Deus. Meu irmão, minha irmã, falando de fé e finanças, pensando numa vida melhor, pensando em projeto, nós temos que decidir se nós vamos tocar a nossa vida com ou sem Deus, debaixo de uma aliança com Deus, onde eu tenho a minha participação, tem que ser participativo, eu tenho que demonstrar o meu amor, eu tenho que demonstrar a minha fidelidade, que deve ser medida, ou se eu vou fazer isso sem Deus, ou se eu vou ser um crente apenas de palavras, um crente apenas de boca, que quando é para corresponder à minha fé, eu dou um passo para trás, ao invés de dar um passo à frente, ao invés de caminhar na direção do Senhor. Então veja bem, Deus está presente. Talvez você não saiba, mas Deus está presente na sua vida, mas você precisa corresponder à presença de Deus em fé, buscando o Senhor, acreditando em Deus, orando. Existe uma porta aberta no céu, e com toda certeza, a escada que fora colocada ali, não é para anjo, porque anjo tem asa, anjo voa, anjo não precisa de escada. A escada colocada ali, é uma menção de que nós precisamos subir. Deus não precisa de escada, nem para descer, e nem para subir, e nem anjo.
Mas a escada, veja bem, é uma menção de que eu preciso subir, eu tenho que crescer, eu tenho que ir para cima, eu tenho que melhorar, não para baixo. Note isso, uma escada posta entre a terra e o céu. Qual o objetivo? Qual o objetivo? Aquilo era uma mensagem para Jacó, que ele, através da fé, tinha que se elevar, tinha que subir. Nós podemos entender também que os anjos estavam ali, no inteirinho daquela escada, subindo e descendo. Algumas pessoas podem compreender que os anjos estão levando as nossas orações e trazendo as nossas respostas. Mas a escada, ela é muito mais indicativa sobre a nossa questão, um desafio para nós subirmos, do que totalmente em relação aos anjos, que não necessitam de escadas, porque têm asas, é óbvio, porque voam, é óbvio, mas nós precisamos subir, nós precisamos subir degraus, nós precisamos subir essa escada, nós precisamos avançar, nós precisamos olhar para o alto, e o voto, ele fala exatamente da fé e da gratidão. O voto, ele fala de não ser indiferente. O voto, ele fala de querer sair de uma posição e ir para outra posição. Sair de um estágio e ir para outro estágio. Ele fala de uma mudança. Olha, falando a respeito de oferta, a sua realização depende do seu investimento. O que você quer realizar depende de como você está disposto a investir a sua vida no reino de Deus, as suas finanças no reino de Deus. Há um projeto para as suas finanças com o reino de Deus? Muita gente faz projetos de vida, mas muita gente coloca assim no projeto de vida. Não estou dizendo que isso seja errado. No meu projeto de vida eu quero comprar um apartamento, justo. Quero comprar uma casa, justo. Quero comprar um carro, justo. Eu quero abrir uma empresa, justo. Mas todos esses projetos que as pessoas têm, eles demandam uma boa quantidade de dinheiro. E eles fazem parte do seu projeto. Significa que você está dizendo que vai colocar o seu dinheiro. E o seu dinheiro é o seu suor. O seu suor é o seu sangue. E o seu sangue é a sua vida. Então, quando você faz um projeto, você está dizendo que você vai colocar a sua vida, o seu sangue, o seu suor, o seu dinheiro. Você vai colocar numa casa, num apartamento, num carro, numa empresa. Justo, não tem nada errado. Você está trabalhando. Mas, preste atenção, a sua vida, o seu sangue, o seu suor, em que parte que a sua vida, o seu sangue e o seu suor estão no altar? Isso faz parte do seu projeto? Isso faz parte dos seus sonhos? Você sonha com isso? Ou o seu projeto, ele diz respeito a apenas um desejo que você tem, que é justo, não estou dizendo que não seja, que é justo, mas não há participação sua no altar, na presença, na obra de Deus. Está vendo? Nós queremos contar com Deus, para que Deus multiplique o que está na nossa mão, a fim de que nós consigamos realizar sonhos que são justos, e que inclusive Deus quer mais que nós os tenhamos, os possuamos, mais do que nós mesmos, porque Deus é nosso Pai, quer o nosso bem, quer o nosso melhor. Mas aí que vem, e o nosso lado na aliança? Como nós respondemos a Deus? Como você responde a Deus? Você devolve a Deus o dízimo? Aqui eu estou falando da oferta que é devolvida, não da oferta que é sacrifício. Isso é um outro assunto, nós vamos falar. Mas você devolve a Deus a oferta? Você devolve a Deus o dízimo e a oferta que lhe é devido? É esse o ponto. É esse o ponto. Você pode viver uma fé para a cura, bênção. Você pode viver uma fé para ser cheio do poder do Espírito Santo, para falar em outras línguas, bênção. Você pode viver uma fé para louvar, para cantar, para adorar a Deus, bênção. Mas você também pode viver uma fé para a prosperidade. Você também pode viver uma fé onde o dinheiro não é seu senhor, mas se torna seu servo. Você pode viver essa fé. Depende de você desenvolvê-la. Depende de você permitir a palavra de Deus entrar no seu coração e produzir esta fé, que vai produzir uma atitude, que vai produzir uma ação em direção a Deus, e que vai colocar as finanças, as posses,
os bens, o dinheiro a serviço do reino de Deus. E é disso que eu estou falando. Se a oferta não criasse o futuro, o diabo não tentaria disputar o seu coração com Deus por causa dela. Se a oferta não criasse o futuro, seu futuro, o diabo não tentaria disputar o seu coração com Deus por causa dela. Sempre quando você se dispõe a colocar o dinheiro, o dízimo, a oferta no altar, o diabo vai tentar disputar o seu coração com Deus por causa desta oferta. Lembre-se de que quando o diabo tentou Jesus, ele tentou com o dinheiro. Olha, Jesus, se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo, porque são meus, e todas as riquezas que existem neles. Eu vou te dar tudo, trocando pela sua adoração. Você veja, o próprio diabo, ele sabe a importância da adoração, e ele estava disposto a entregar tudo ao Senhor Jesus, se Jesus o adorasse em troca da adoração. Tem muita gente que segura pouca coisa na mão, em detrimento de adorar a Deus. Tem muita gente que o diabo não precisa fazer essa proposta, não precisa. Tem muita gente que o diabo apenas sopra: você vai colocar o dízimo, você vai colocar a oferta no altar, mas você vai fazer isso, você vai colocar 10% do dízimo, você vai colocar 10% do que você recebe, você vai colocar 20% do seu salário no altar de Deus. Você é louco? O país está em crise, as coisas estão difíceis, você é doido de fazer uma coisa dessa? Você está jogando dinheiro fora, você é maluco? Tem muitas pessoas que por muito menos se afastam do altar e têm medo de chegar à presença de Deus no altar, quando isso diz respeito a colocar as suas finanças no altar. E o que é interessante é que geralmente quem faz isso vai criando um coração egoísta. Ele quer melhorar de vida, todo mundo quer, ele quer crescer, ele quer administrar bens, ele quer, mas ele só quer para si. Ele não enxerga o reino de Deus, porque ele enxerga que o reino de Deus está sempre lhe tirando alguma coisa. Ele não compreendeu ainda que no reino de Deus há uma resposta à aliança. Veja quando Jesus chama a igreja de noiva. Você já viu algum noivado que não haja correspondência dos dois lados? Você já viu? Há um relacionamento. A noiva precisa corresponder ao noivo e o noivo precisa corresponder à noiva. Você vê na Bíblia inteira, você vê no Novo Testamento principalmente, Jesus correspondendo à sua noiva. Você vê Paulo falando em Efésios no capítulo número 5, que os maridos devem amar as suas esposas, ou a sua esposa, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele usa o exemplo de Cristo para poder dizer como deve ser o marido. E usa o exemplo do marido para poder mostrar como que Cristo ama a igreja e se entrega por ela. Em contrapartida, é preciso que a noiva se mantenha pura. Em contrapartida, é preciso que a noiva se mantenha fiel. Quando nós lemos no Apocalipse, nós vamos ver a igreja sendo chamada a permanecer fiel. É um relacionamento. Mas as pessoas, na área das finanças, elas querem receber de Deus uma provisão. Elas querem receber de Deus uma multiplicação. Elas até chamam Deus de Jeová Jiré, ao Deus que prospera, o Deus que multiplica, o Deus que coloca bens, riquezas nas minhas mãos. Mas e a contrapartida? E a fidelidade? O Deus que se manifestou a Abraão, lá no Monte Sinai, no Monte Moriá, quando ele foi sacrificar Isaque, ele se manifesta como Jeová Jiré. Mas eu acabei de dizer, quando isso aconteceu? Quando Abraão correspondeu e foi sacrificar o seu único filho. Quando Abraão teve coragem de pegar aquilo que era-lhe mais precioso. E veja que o que Deus pede a Abraão é o bem mais precioso que ele tem, porque Abraão era riquíssimo. Se Deus pedisse dinheiro para Abraão, isso não iria fazer diferença alguma. Então Deus lhe pede que ele sacrifique o seu filho, o seu único filho, inclusive o filho que Deus deu a ele como promessa. E Abraão crê em Deus, e ele vai matar o seu filho. Mas o próprio Deus intervém no momento daquele sacrifício
e diz: Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que você me ama, porque não me negaste o seu único filho. A oferta, ela prova o nosso amor. Porque quando nós não temos coragem de colocar alguma coisa no altar, é porque nós amamos mais aquilo do que a Deus. E eu quero te perguntar, o que é que você ama mais? A Deus? Ou aquilo que você espera que Deus faça na sua vida? Desperta, acorde aí. O que é que você ama mais? A Deus? Ou aquilo que você tem na sua mão? Escute o que eu vou dizer agora. E que nem consegue responder ou realizar os seus sonhos. Porque muitos seguram na sua mão, preste atenção no que eu vou dizer, uma quantidade de dinheiro que não pode realizar os seus sonhos. Muitos deixam de colocar no altar uma quantidade de dinheiro que não pode comprar o apartamento, a casa, o carro, ou abrir a empresa que você quer. Mas você muitas vezes segura isso na sua mão, como se isso pudesse realizar os seus sonhos. E você deixa de colocar aquilo que não pode realizar os seus sonhos no altar de Deus. Está vendo? A oferta, a generosidade, não é algo emocional. E muitas vezes as pessoas estão fazendo isso. Isso é uma emoção ruim e não estão sendo nem racionais de entender que no altar nós correspondemos à aliança. Já viu que quando alguém fica noivo, quando alguém se casa, no nosso caso, usa uma aliança, um anel? O que é que esse anel na minha mão esquerda significa? Que existe uma outra pessoa que tem um anel como esse e que dentro deste anel tem escrito o meu nome, e dentro deste anel que eu tenho tem escrito o nome desta pessoa, a minha esposa. Significa que nós temos uma aliança, uma correspondência, os dois lados. O voto, a fidelidade, fala da minha gratidão, fala de não ser indiferente. A oferta cria o seu futuro, sim. E se não criasse, o diabo não iria tentar disputar o seu coração com Deus por causa da oferta. Deus não está interessado, não é no dinheiro, mas o dinheiro, ele representa, ele demonstra o que você crê. Mas o dinheiro demonstra o quanto você ama. O dinheiro demonstra o quanto você se importa. Compreende? O dinheiro, ele expressa isso. Como numa nota, numa cédula, numa moeda, tem impresso nela um valor, e naquele papel tem impresso quanto ele vale. Preste atenção. O quanto você se importa está impresso no que você coloca no altar. O quanto você se importa com Deus se expressa com aquilo que você coloca no altar. Você está imprimindo um valor quando você coloca algo no altar de Deus. O voto fala de não ser indiferente. Há muito tempo eu decidi na minha vida que a oferta que eu entrego no altar não seria menor do que o dízimo. Há muito tempo. Eu não sou melhor do que ninguém por fazer isso. Eu não sou melhor do que ninguém por pensar dessa forma. Isso é um pensamento racional. Eu conheço Deus e eu preciso e quero corresponder ao meu Deus. Se tem um lugar que eu e você não podemos errar, é no altar. Porque quem erra no altar vai errar na vida. Quem erra no altar vai errar na vida. Eu não posso errar no altar. Porque se eu errar no altar, eu vou errar na vida. Você não pode errar no altar. Porque se você errar no altar, você vai errar na vida. Gênesis 30, 43 diz assim: E cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos, e servas, e camelos, e jumentos. Isso aqui nós já estamos falando da vida de Jacó lá na frente. Depois do voto, depois do compromisso, depois de uma relação com Deus. Olha o que aconteceu com ele. Cresceu em grande maneira. Teve muitos rebanhos, servos, servas, camelos e jumentos. Deus está dizendo assim para nós, está deixando um exemplo para nós. Está dizendo assim: ande nesta aliança patriarcal. Confie em mim. Creia em mim. Há uma aliança de Deus para a sua vida. Mas você precisa crer. E você precisa tomar uma decisão de levar a Deus a sério no que diz respeito às finanças. O projeto de vida é exatamente para isso, para te trazer este grande desafio,
para desafiar você a honrar a Deus, para desafiar você a corresponder a Deus, a responder à sua fé. A sua fé precisa de ter uma atitude, um projeto de vida. É para tirar você de uma posição confortável, de uma posição de ficar assim, eu tenho fé e eu estou aqui esperando, e agir, ser o protagonista da sua história. Jacó agora teve que ser o protagonista, ele está sozinho no deserto. E quem o chama é Deus, quem o desperta é Deus. Talvez você está me ouvindo agora e você não havia pensado em despertar, mas hoje, este lugar onde você está, é o lugar onde Deus está presente. Hoje, o céu está se abrindo diante de você, e Deus tem colocado uma escada e tem dito para você, suba, se eleve. Hoje, Deus está te despertando nesta palavra, como despertou Jacó naquele sonho. Às vezes você está dormindo na sua fé, mas hoje Deus está me usando aqui para despertar você e te dizer, eu quero fazer o melhor na sua vida, desperta! Acorde, suba a escada, eu estou presente, você não está entendendo, eu quero mudar a sua história e você não está vendo. Hoje, Deus está me usando para despertar você, para que você corresponda à aliança. E esta é a hora de você fazer um compromisso com Deus. Aí aonde você está, feche os seus olhos agora. Se você puder, coloque a sua mão no seu coração agora, em nome de Jesus. E eu quero orar com você, para que você seja fiel a Deus e nunca mais você omita, você esconda, você não entregue a sua oferta, o dízimo, no altar de Deus. Nunca mais você se detenha em ser fiel a Deus, que a partir de hoje, aí com seus olhos fechados, com a sua mão sobre o seu coração, você faça um compromisso de ser generoso, você faça um compromisso de não ficar segurando, de não ficar com medo, mas de ser generoso e de devolver a Deus aquilo que lhe pertence e de demonstrar o seu amor através da prática. Que a partir de hoje, aí com seus olhos fechados, com sua mão sobre o seu coração, você tome esta decisão firme de ser alguém que patrocina, que abençoa, que quer ver a obra de Deus crescer aqui nesta terra, que quer ver a igreja crescer, que quer ver o espaço da igreja se ampliar, que quer ver a obra de Deus crescer aqui nesta terra, e que você possa dizer, eu faço parte disso, eu estou contribuindo com o reino de Deus, o reino de Deus faz parte da minha vida. Você quer fazer esta aliança com Deus hoje? Uma aliança de não amar o dinheiro, uma aliança de não viver uma fé só de palavras, que não é uma fé verdadeira, uma aliança de não viver uma fé apenas de querer que algo aconteça na sua vida, mas de fazer acontecer. Uma aliança de ser fiel a Deus, de devolver o dízimo, de devolver a oferta, de ser fiel, de na ceia de dezembro trazer a oferta e o dízimo no mesmo valor, no altar de Deus, e ter o coração aberto para oferecer a Deus uma oferta de sacrifício, lá na passagem de ano, mas ter esse coração voltado para Deus. Você quer fazer esse compromisso para que a sua vida mude em nome de Jesus? Você já está com seus olhos fechados, eu espero, com a sua mão sobre o seu coração. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai Celestial, nós estamos agora na sua presença, na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, no Deus de Jacó, que mudou a vida de Jacó, que mudou a história de Jacó, porque Jacó correspondeu à sua fé. Meu Deus, nesta noite, neste momento de fé, eu quero, Senhor, corresponder à fé. Eu não quero esconder do altar aquilo que lhe pertence. Eu não quero que as finanças que o Senhor coloca na minha mão estejam distantes do altar, estejam longe do altar. Eu quero, meu Deus, que elas participem do altar. Eu quero, meu Deus, que o dinheiro que o Senhor coloca nas minhas mãos, eu quero que esse dinheiro contribua para o crescimento da sua obra. Eu quero que esse dinheiro contribua para o crescimento do teu reino, do reino de Deus aqui nesta terra. Meu Deus, eu decido não olhar apenas para mim mesmo. Eu decido não ser um crente, meu Deus, que fica segurando sementes dentro de um saco, onde elas não produzem nada, onde existe um grande potencial, mas não estão produzindo nada. Eu decido tirar estas sementes para fora e plantá-las no reino de Deus.
Meu Deus, nós tomamos a decisão nesta noite. Ore comigo nesse momento. Nós tomamos a decisão nesta noite de ser fiéis no dízimo, de ser fiéis na oferta, de não ser ocultos no altar, mas de revelar no altar a nossa fé, em nome de Jesus. Meu Deus, nós tomamos essa decisão, Senhor, de devolver aquilo que lhe pertence, de corresponder à nossa parte na aliança, no poder que há, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que a partir de hoje, você tome essa decisão de ser fiel. Na semana que vem, nós vamos ouvir uma outra palavra poderosa a respeito de fé e finanças, que vai mexer com você, que vai desafiar você, que vai levar você a tomar uma atitude. Eu quero te lembrar que o nome Jacó significa aquele que segura pelo calcanhar, e sugere um suplantador, aquele que supera, se tornando superior, aquele que excede, que ultrapassa, que desbanca, que ofusca, ou seja, alguém que quer algo melhor. Infelizmente, o nome Jacó ficou sendo tido como enganador, mas não é isso de verdade que significa. Ficou tido como enganador, mas não é isso, é suplantador, é alguém que quer superar, que quer se tornar superior, que quer crescer, que quer ir além, exceder, ultrapassar. É isso que significa Jacó. E você deve querer isso na sua vida, crescer, melhorar, e fazer isso não com um artifício humano, não com uma artimanha humana, mas na dependência, na fidelidade e no amor a Deus, para que Deus te faça crescer em grande maneira, para que você possa ser estabelecido por Deus. Quero dizer uma coisa para você: se Deus te estabelecer, ninguém pode te derrubar. Quem Deus estabelece, ninguém derruba. Você não depende de homens, você depende de Deus. Então viva como quem depende de Deus, não como quem se dependesse de Deus, mas como quem depende de Deus. Tem muita gente vivendo como se dependesse de Deus. Se, aí tem um se, a pessoa recua. Não, viva como quem depende de Deus. Creia em Deus. Seu relacionamento com Deus, sua fidelidade a Deus, o que você faz no altar em relação a Deus é pessoal, é entre você e Deus. Eu posso não ver, mas Deus verá. E o Deus que vê te honrará, em nome de Jesus. Agora, antes de nós orarmos a última oração e dar a bênção apostólica, eu quero que você pegue o seu óleo, que eu já te pedi para deixar separado. Você vai pegar o seu óleo, vai passar na palma da sua mão nesse momento, vai esfregar o óleo aí na palma da sua mão, vai fechar os seus olhos e vai ungir, colocar a sua mão sobre os seus olhos nesse momento. E nós pedimos nesse momento que a bênção de Deus seja sobre a sua visão e que você enxergue como Deus enxerga, que os seus olhos sejam abertos, como os olhos espirituais de Jacó foram abertos, e ele viu a presença de Deus cuidando da vida dele, em nome de Jesus. Nós já estamos terminando. Vamos orar nesse momento. Feche os seus olhos. Pai Celestial, abençoe o Brasil, Minas Gerais, Belo Horizonte. Livra-nos desta pandemia, Senhor, no poder do nome de Jesus. Abençoe o mundo inteiro, Pai. Os países mais pobres do mundo, Senhor, que precisam de um socorro do Senhor, abençoe no poder do nome de Jesus. Dá um tempo para a sua igreja fazer a diferença, Pai. Freia esta pandemia, para que a pregação, Senhor, ela possa ir até onde não foi, para que eu, os meus irmãos, possamos fazer o que ainda não fizemos, possamos viver o que ainda não vivemos para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós abençoamos a nossa nação e o mundo inteiro como cristãos, como filhos de Deus. Oramos pelo pastor Mário de Oliveira, o pastor Antônio Genaro, o pastor Stefano, o pastor Leandro, o pastor Altair, o pastor Itamar. Oramos e os abençoamos, as nossas lideranças. Abençoamos, meu Deus, cada pastor desta igreja local, cada pai, cada mãe, cada membro desta igreja. Nós abençoamos em nome de Jesus, que a palavra do Senhor entre no coração de cada um, faça a diferença, que o Espírito
Espírito do Senhor convença cada um e faça a diferença, e que possamos ser um povo próspero, que experimenta o melhor de Deus aqui nesta terra. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz, em nome de Jesus.